Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Olá! Hoje o tema são os fundamentos da contabilidade. A gente vai usar um material bem interessante sobre o assunto para guiar a nossa conversa. Isso aí. A ideia é desvendar mesmo o essencial, sabe? Desde onde tudo começou lá atrás, passando pelo que é esse tal de patrimônio que a gente ouve tanto falar, Uhum. até entender o que faz a informação contábil ser boa de verdade, útil, confiável. Vamos tentar entender por que um Frei lá do século XV ainda mexe com as finanças hoje em dia. Preparados? Vamos lá. É um tema fundamental. Então, para começar, essa história toda da contabilidade moderna tem um marco, né? Luca Pacioli, 1494, um frei franciscano, matemático. Exato, Luca Pacioli. É importante dizer que ele não inventou as partidas dobradas. Essa prática já existia ali entre os comerciantes venezianos, mas ele foi o primeiro a organizar, a documentar isso de forma sistemática num livro. Ah, interessante. Ele compilou e explicou o método, então. Isso, e esse método das partidas dobradas, nossa, é a base de tudo até hoje. A lógica é genial na sua simplicidade, né? Para toda aplicação de recurso, que a gente chama de débito, Certo. ele tem que ter uma origem correspondente para esse recurso, que é o crédito. Não existe débito sem crédito e vice-versa. E sempre, no mínimo, duas contas vão ser movimentadas em cada lançamento. E isso garante o equilíbrio, né? Aquele controle do patrimônio. Perfeito! Garante que a equação fundamental ativo igual a passivo mais patrimônio líquido esteja sempre balanceada. É a espinha dorsal do controle patrimonial. Sem isso, seria o caos registrar as operações. Imagina. Mas, de 1494 para cá, muita coisa deve ter mudado, né? Essa ideia evoluiu, imagino. Com certeza evoluiu. E muito. A contabilidade não ficou parada lá no Renascimento, não. Um salto importante aconteceu mais para o final do século XIX e início do XX, principalmente com a chamada escola americana. Escola americana. O que ela trouxe de novo? O foco mudou. Antes era muito focado só no registro, no controle para o proprietário. A escola americana começou a pensar mais no usuário da informação. A pergunta passou a ser: como essa informação pode ser mais útil para quem precisa tomar decisões? Ah, faz sentido. Deixar de ser só um registro histórico para ser uma ferramenta de gestão e decisão. Exatamente. E daí surgiu aquela divisão mais clássica que a gente conhece. De um lado, a contabilidade financeira ou societária, que prepara relatórios padronizados para o público externo, tipo investidores, bancos, o governo. Certo, para quem está fora da empresa. Isso. E do outro lado, a contabilidade gerencial, que é mais flexível, mais detalhada, voltada para as necessidades internas, para os gestores tomarem decisões do dia a dia, planejamento, controle. E no Brasil, como foi isso? A gente acompanhou essa evolução? Sim, acompanhamos. Um marco legal super importante foi a Lei 6.404, de 1976, a Lei das Sociedades por Ações. Ela já trouxe muitos desses conceitos, buscando alinhar a nossa prática com essa visão mais moderna, mais focada na utilidade da informação. Uhum. E depois vieram outras leis, como a 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009, que foram fundamentais para a convergência das nossas normas contábeis com as normas internacionais, o famoso IFRS. O objetivo sempre foi melhorar a qualidade e a comparabilidade da informação contábil brasileira no cenário global. Entendi. É uma busca constante por mais transparência e utilidade, então. Exato. Transparência, utilidade, comparabilidade. E no meio disso tudo, o objeto de estudo da contabilidade continua o mesmo, né? O tal do patrimônio. Sempre ele. Não importa a escola, a lei, o país. A contabilidade é definida fundamentalmente como uma ciência social que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Patrimônio. Tá, vamos simplificar isso. Patrimônio é o que exatamente? É tudo que a empresa tem? É quase isso, mas tem uma divisão importante. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Bens, direitos e obrigações. Ok. Bens são as coisas concretas ou incorpóreas que têm valor econômico e pertencem à entidade. Tipo dinheiro em caixa, estoque de mercadoria, máquinas, prédios, até uma marca ou patente. Certo. Coisas que a empresa possui. E os direitos? Direitos são os valores que a entidade tem a receber de terceiros. Contas a receber de clientes, por exemplo,
ou um empréstimo que ela fez para alguém e vai receber de volta. É dinheiro que vai entrar. Ok. E as obrigações, imagino que sejam as dívidas? Isso. São as dívidas e deveres da entidade com terceiros. Mas aqui tem uma subdivisão crucial. Existem as obrigações exigíveis, que são as dívidas com terceiros mesmo, fornecedores, bancos, impostos a pagar, salários. É o que a gente chama de passivo exigível. Passivo exigível. Dívidas com gente de fora. Exato. E existem as obrigações não exigíveis, que representam a dívida da empresa com seus próprios donos, os sócios ou acionistas. Isso é o patrimônio líquido. Ah, então o patrimônio líquido também é uma obrigação, mas uma obrigação com os donos. Tecnicamente, sim, representa o valor que pertence aos sócios dentro daquela entidade. É o capital que eles investiram, mais os lucros que foram sendo acumulados e não foram distribuídos. Entendi. E no balanço patrimonial, como isso aparece? É aquela estrutura clássica, né? Exatamente. O balanço patrimonial é a foto do patrimônio num determinado momento. De um lado, a gente tem o ativo, que é o conjunto dos bens e direitos, é onde os recursos da empresa estão aplicados. Aplicação dos recursos, ok. Do outro lado, a gente tem as origens desses recursos, que são o passivo exigível, as dívidas com terceiros, e o patrimônio líquido, o capital dos sócios. A soma do passivo exigível com o patrimônio líquido tem que ser sempre igual ao total do ativo. Ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. A equação fundamental. Isso. E é muito importante não confundir o patrimônio total, que seria a soma de todos os bens e direitos, ou seja, o ativo, com o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor que realmente pertence aos sócios, é o que sobraria para eles se a empresa pagasse todas as suas dívidas com terceiros usando seus ativos. É o valor residual. Entendido. Ativo menos passivo exigível igual a patrimônio líquido. Essa distinção é chave. Fundamental. Ok, então a gente já sabe o que é o patrimônio, que é o objeto, mas qual o grande objetivo da contabilidade ao estudar e registrar tudo isso? Para que serve? O objetivo principal, o norte da contabilidade, é fornecer informação. Mas não qualquer informação. Informação útil. Útil para quê? Para a tomada de decisão dos diversos usuários. Usuários. E quem são eles? São muitos. A gente pode dividir em dois grandes grupos, internos e externos. Os internos são os gestores, os administradores, diretores, quem está dentro da empresa e precisa de informação para planejar, controlar, avaliar o desempenho. Certo, para tocar o negócio. Exato. E os externos são todos os outros, investidores, atuais e potenciais, credores, bancos, fornecedores, o governo, para calcular impostos, para regular, analistas de mercado, sindicatos, até clientes e a sociedade em geral, dependendo do tipo de informação. Nossa, é gente pra caramba interessada nessa informação. Sim, e cada um com um foco diferente. O investidor quer saber do retorno e do risco, o banco quer saber da capacidade de pagamento, o governo quer saber do lucro para tributar. A contabilidade tem que tentar fornecer informações que atendam, na medida do possível, a todas essas necessidades. Informações econômicas, financeiras, patrimoniais. Hoje em dia, até sociais e ambientais. Entendi o objetivo, informar para decidir, mas e a finalidade? Parece parecido com o objetivo, mas no material tem essa distinção. Qual seria a finalidade prática no dia a dia? Boa pergunta. Se o objetivo é o para quê, informar para a decisão, a finalidade é mais o como, a função prática que a contabilidade exerce para atingir esse objetivo. A finalidade principal é controlar o patrimônio. Controlar. Isso, controlar as suas mutações, as suas variações. E como a gente faz isso? Através das técnicas contábeis. Técnicas. Tipo, São 4 principais? a escrituração, que é o registro metódico cronológico de todos os fatos que alteram o patrimônio, usando as partidas dobradas, claro. Depois, a elaboração das demonstrações contábeis, que são relatórios que resumem esses registros de forma organizada. O balanço patrimonial, a DRE, demonstração do resultado do exercício, a DFC, demonstração dos fluxos de caixa e outras. BP, DRE, DFC, as famosas... Essas mesmas. A terceira técnica é a análise das demonstrações contábeis, que é pegar esses relatórios e interpretar os números,
calcular índices, comparar para entender a situação da empresa e as tendências. Para fazer os números falarem, né? Exato. E, por último, a auditoria, que é a verificação independente para saber se as demonstrações contábeis estão corretas, se representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade. Entendi. Escrituração, demonstrações, análise e auditoria. Essas são as ferramentas para controlar o patrimônio. Isso. Então, a finalidade se desdobra em duas funções principais. A função administrativa, que é esse controle do patrimônio, e a função econômica, que é apurar o resultado, o lucro ou o prejuízo da entidade em um determinado período. Controlar e apurar resultado. Perfeito. Agora, a gente falou muito de informação útil, mas o que faz uma informação ser realmente útil e de qualidade? Aqui entram aquelas características que o material destaca, né? As tais características qualitativas. Exatamente. Esse é um ponto central na contabilidade moderna, especialmente depois da convergência para as normas internacionais. Não basta gerar informação, ela precisa ter qualidade. E essa qualidade é definida por um conjunto de características. Elas são divididas em dois grupos, fundamentais e de melhoria. Fundamentais? Quer dizer que sem elas a informação não serve? Basicamente isso. São duas: relevância e representação fidedigna. Relevância. O que significa? Relevância significa que a informação tem que ser capaz de fazer diferença nas decisões dos usuários. Ela precisa ter valor preditivo, ajudar a prever resultados futuros, valor confirmatório, confirmar ou corrigir expectativas passadas, ou ambos. E aqui entra o conceito de materialidade. Materialidade. Uma informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida puder influenciar as decisões. Uma diferença de R$10 no caixa de uma gigante como a Petrobras provavelmente não é material, mas num pequeno comércio pode ser. A relevância depende da magnitude e da natureza da informação no contexto da entidade. Entendi. Tem que ser importante o suficiente para pesar na decisão. E a outra fundamental? Representação fidedigna. Representação fidedigna. Essa é crucial. Significa que a informação contábil deve representar da melhor forma possível os fenômenos econômicos que ela se propõe a representar. Para isso, ela precisa ter 3 atributos: ser completa, neutra e livre de erro material. Completa, neutra e livre de erro. Vamos detalhar um pouco. Completa é ter tudo o que precisa. Isso, todas as informações necessárias para que o usuário compreenda o fenômeno, incluindo descrições, explicações. Neutra significa sem viés na seleção ou na apresentação da informação. Não pode pender para um lado para influenciar a decisão de uma forma pré-determinada. E a neutralidade tem a ver com a prudência. Tem, sim. A prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza, por exemplo, ao estimar uma provisão para devedores duvidosos. Mas a prudência não permite criar reservas ocultas ou subavaliar ativos intencionalmente. Isso violaria a neutralidade. É uma cautela equilibrada. Certo. E livre de erro material. Não pode ter erro nenhum. Livre de erro material. Erros podem acontecer, mas eles não podem ser grandes o suficiente, individualmente ou em conjunto, para distorcer a representação do fenômeno. E aqui tem um ponto importantíssimo ligado à representação fidedigna, a primazia da essência sobre a forma. Ah, isso sempre gera dúvida. Essência sobre a forma. Quer dizer que o que importa é a realidade econômica da transação, mais do que o papel assinado, o contrato formal? Exatamente. A contabilidade não deve se prender apenas à forma jurídica. Se a essência econômica de uma transação difere da sua forma legal, a contabilidade deve registrar a essência para fornecer uma representação fidedigna. Pode dar um exemplo prático. Claro. O exemplo clássico é o leasing financeiro, que hoje a norma trata como um arrendamento mercantil. Juridicamente, a empresa que usa o bem, a arrendatária, muitas vezes não é a proprietária legal durante o contrato. O bem pertence ao banco ou à empresa de leasing, o arrendador. Certo, é um aluguel, na forma. Na forma, sim,
Mas se o contrato transfere para a arrendatária praticamente todos os riscos e benefícios de ser proprietário daquele bem, por exemplo, um contrato de longo prazo, por quase toda a vida útil do bem, com opção de compra por valor simbólico no final, a essência econômica é que a arrendatária controla aquele ativo e obtém benefícios dele como se fosse dona. Entendi. E aí, mesmo não sendo dona no papel, ela registra o bem no ativo dela. Exatamente. Ela registra o bem no ativo e a obrigação correspondente no passivo, porque a essência prevaleceu sobre a forma jurídica. Isso garante que o balanço mostra a realidade econômica. A empresa tem o controle e os benefícios daquele bem, e tem uma dívida relacionada a ele. Se registrasse só como despesa de aluguel, a informação não seria fidedigna. Uau! Isso muda bastante a forma de ver as coisas. Essência sobre a forma. Fundamental mesmo. Com certeza. É um dos pilares para garantir a representação fidedigna. Ok. Então as fundamentais são relevância e representação fidedigna, completa, neutra, livre de erro, com essência sobre forma. E as de melhoria. Elas são importantes também, né? São importantes, sim. Elas não são indispensáveis como as fundamentais, mas elas aumentam a utilidade da informação se as características fundamentais estiverem presentes. São 4. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Comparabilidade. Imagino que seja poder comparar, né? Isso. Comparar a informação da empresa ao longo do tempo, para ver tendências, e comparar com a informação de outras empresas do mesmo setor, para avaliar a posição relativa. Para isso, é importante ter consistência na aplicação das políticas contábeis. Ok. Verificabilidade. Checar se é verdade. É mais no sentido de que diferentes observadores independentes e bem informados poderiam chegar a um consenso, embora não necessariamente a um acordo completo de que aquela representação é fidedigna, da segurança ao usuário. Tempestividade. Essa parece óbvia. A informação tem que chegar a tempo. Exato. Informação velha pode perder totalmente a relevância. Ela precisa estar disponível para os tomadores de decisão a tempo de ser capaz de influenciar suas decisões. Existe um trade-off, às vezes, entre tempestividade e outras características, como a própria representação fidedigna. Entendi. Às vezes é melhor ter uma informação razoável agora do que uma perfeita tarde demais. Pode ser o caso, dependendo da decisão. E, por último, a compreensibilidade. A informação tem que ser clara, fácil de entender. Clara, sim, mas tem um porém. A informação deve ser compreensível para usuários que tenham um conhecimento razoável de negócios e atividades econômicas e que revisem e analisem a informação com diligência. Não significa simplificar a ponto de omitir informações complexas, mas sim apresentá-las da forma mais clara e concisa possível. Faz sentido. Não dá para esperar que alguém totalmente leigo entenda tudo, mas para quem tem uma base tem que ser acessível. Exatamente. Essas 4, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, melhoram a utilidade da informação relevante e fidedignamente representada. Fantástico. Acho que deu para cobrir bastante coisa. Então, só para a gente amarrar tudo. Vamos lá. A contabilidade moderna nasce, ou pelo menos se consolida, com as partidas dobradas lá de Pacioli. E isso, o registro sistemático. Evolui para um foco muito maior na utilidade da informação para quem toma decisões, separando a financeira da gerencial. A influência da escola americana e a busca por convergência internacional. E o objeto de estudo é sempre o patrimônio, bens, direitos e obrigações, com aquela divisão-chave no balanço. Ativo de um lado, passivo exigível e patrimônio líquido do outro. Ativo igual a passivo plus PL, a equação que não pode falhar. E lembrar que PL é o valor residual dos sócios. O objetivo maior é fornecer informação útil para a decisão dos mais variados usuários. Internos e externos. E a finalidade prática é controlar esse patrimônio e apurar o resultado, usando técnicas como escrituração, demonstrações, análise e auditoria. Perfeito. Controle e apuração de resultado como funções essenciais. E para essa informação ser realmente boa, ela precisa ter relevância e, principalmente, representação fidedigna, ser completa, neutra, livre de erro material e respeitar a essência sobre a forma.
E as características de melhoria ajudam ainda mais. Isso. Relevância e representação fidedigna são a base. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade vêm para aprimorar. E vale lembrar que isso tudo não se aplica só a grandes empresas, né? De forma alguma. O campo de aplicação da contabilidade é vastíssimo. Qualquer entidade que tenha um patrimônio para gerenciar, o que a teoria contábil chama tecnicamente de aziendas, precisa da contabilidade. Aziendas. Pode ser uma empresa com fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, como uma ONG ou um hospital, um órgão público, um condomínio, até uma pessoa física que controle um patrimônio complexo. Onde tem patrimônio sendo gerido, a contabilidade é necessária. Fascinante mesmo ver como esses princípios são universais, né? Desde o Frei Pacioli até a contabilidade globalizada de hoje, passando por ONGs e governos. É uma linguagem universal de negócios e gestão patrimonial. E fica aqui uma reflexão final, talvez. A gente falou muito da importância da essência sobre a forma para representar a realidade econômica. No mundo onde o valor está cada vez mais em coisas que a gente não pega, tipo marcas, dados, software, capital intelectual, como será que esse princípio vai nos desafiar ainda mais para medir e mostrar o que realmente gera valor e o que as organizações realmente controlam no futuro? Ótima reflexão. É um desafio constante para a contabilidade se adaptar e continuar relevante, representando fidedignamente essas novas realidades econômicas. Algo para a gente continuar acompanhando e pensando. Com certeza. Bom, muito obrigado por essa conversa super esclarecedora e obrigado a todos que nos acompanharam nesta análise detalhada dos fundamentos da contabilidade. Até a próxima. Até a próxima.